Olá, alunos da primeira série. Essa é a nossa aula de função do primeiro grau. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de função, tá bom? A função do primeiro grau, como está escrito aí, nós vamos ver definição e algumas de suas características. Nem todas as características serão vistas nessa aula, vai ser dado pouco a pouco. Ela também é chamada de função afim, mas também recebe outros nomes. A gente vai ver um quadro mais à frente em que vão surgir esses nomes, em que a função do primeiro grau pode ser chamada. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você volte o tempo do vídeo, reassista, faça anotações em seu caderno, para que quando você fizer os exercícios lá do formulário da PNP, já está tudo um pouco mais organizado. Havendo dúvidas, entre em contato com a gente. Você também pode entrar em contato com algum colega seu. De repente, ele vai te explicar de uma maneira, numa linguagem que você vai entender, tá ok? Então, vamos começar aqui a nossa aulinha sobre função do primeiro grau. Bom, ao estudar funções, nós vimos grandezas, diagrama de flechas, domínio contra domínio imagem, lei de formação da função, gráfico, mas nós não vimos os tipos de funções. Então, vamos começar agora. O primeiro tipo está aí, olha. Considere uma função matemática f, cuja lei seja dada por f de x igual a ax mais b. A e b são números reais, são números que vão aparecer para você e são chamados de coeficientes da função. X e f de x é aquele parzinho ordenado que te fornece um ponto do gráfico da função. Toda função com esse formato, ax mais b, ela é chamada de função do primeiro grau. Neste quadro, nós temos 4 funções do primeiro grau aí. Na segunda linha da tabela, nós vemos uma função do primeiro grau em que o a vale menos 2 e o b vale 10. E vamos assim, na terceira linha, nós temos uma função do primeiro grau em que o a vale 3 e o b vale menos 5. Quando a e b, ambos, são diferentes de zero, a função do primeiro grau é classificada como afim. Agora veja na quarta linha da tabela, f de x igual a 8x. Eu tenho a igual a 8 e o b igual a 0. Se somente o b for 0, você tem uma função linear. Agora na quarta linha ali, eu tenho f de x igual a 5. Ali o a é 0 e o b é 5. Quando o a for 0 e o b não for 0, você tem uma função constante. Ok? Você tem uma função constante. Então, essas são as 4 classificações de uma função afim. Na verdade, tem mais uma que é a função identidade. No caso da função identidade, é um caso particular da função linear. É aquela em que o a vale 1 e o b vale 0. Nós chamamos de função identidade porque nos parzinhos ordenados, o x e o y eles serão iguais. Mas é um caso particular, ok? Vamos analisar a função do primeiro grau, fazer as suas análises aqui, começando com o domínio. Bom, na lei f de x igual a ax mais b, não há impossibilidade alguma para o valor de x, a menos que tenha que assumir apenas valores positivos, como no caso do tempo, ou valores inteiros e positivos, como no caso da quantidade de pessoas. Fora situações assim, em uma análise então geral, a grandeza representada por x, ela pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Sendo assim, a função do primeiro grau, ela tem como domínio todo o conjunto dos números reais. É todo o eixo x. Analisando a imagem da função do primeiro grau, para ela, os valores de f de x, a situação é análoga. Então, a imagem da função do primeiro grau também é dada pelo conjunto dos números reais, ou seja, ela é todo o eixo y. Vamos falar sobre o gráfico da função do primeiro grau. Veremos 3 casos. No caso 1, em que o coeficiente a ele é negativo. Por exemplo, y igual a menos 2x mais 8, em que o a é menos 2, é negativo. Como não há impossibilidade para o valor de x,
eu que escolho no mínimo dois valores para x. Eu escolhi o x igual a menos 4 e o x igual a 1. Poderia ter escolhido quaisquer outros dois valores. E vou anotar os pares ordenados x, y obtidos. Então, veja, se x é menos 4, eu vou substituir lá na lei da função. Menos 2 vezes menos 4 mais 8, isso vai dar 8 mais 8, porque menos vezes menos dá mais, né? Então, vai dar 8 positivo ali, 8 mais 8, o resultado dá 16. Portanto, um parzinho ordenado que eu tenho é x igual a menos 4 e y igual a 16. Se x for igual a 1, jogo o valor de x lá na lei da função. Então, menos 2 vezes 1 mais 8, isso vai dar menos 2 mais 8 e vai dar 6. Portanto, o outro parzinho que eu consegui é x igual a 1 e y igual a 6. São, no mínimo, dois pares. Pode ter mais, no mínimo 2, ok? Bom, agora eu marco no plano cartesiano os pontos referentes aos pares obtidos. Eu estou chamando o menos 4 e 16 de P, e o de coordenadas 1 e 6 eu estou chamando de Q. Bom, aí está o plano cartesiano com seus eixos. E aí estão os dois valores de x. Ó, veja que para o ponto P o x é menos 4, para o ponto Q o x tem que ser 1. E para o ponto P o y tem que ser 16 e para o ponto Q ele tem que ser 6. Bom, vamos traçar o ponto P. Sabemos que passamos uma linha vertical em x igual a menos 4 e uma horizontal em y igual a 16, onde elas se cruzam, é o ponto P. Semelhantemente, passando uma linha vertical no 1, x igual a 1, e horizontal no y igual a 6, onde elas se cruzam, eu tenho o ponto Q. Bom, agora, o que nós fazemos? Nós vamos ligar esses dois pontos e prolongar, e aí nós obtemos uma reta inclinada. O gráfico da função afim é uma reta inclinada. No caso do A negativo, como que você vai saber se você não errou a inclinação da reta? Bom, em primeiro lugar, a gente faz o que eu chamo de teste do bonequinho. Como é que é isso? Você vai colocar um boneco sobre a reta, na parte de cima da reta. Você vai imaginar que o boneco sempre vai para a direita. O boneco ele vai ter que descer. Então, observa lá, eu botei um camaradinha numa bicicleta, eu estou imaginando que ele está indo para a direita, então ele vai descer. Se ele for para a esquerda, ele vai ter que subir. Então, você imagina que ele vai sempre para a direita. Aí você viu lá que o A é negativo, aí então o meu boneco vai ter que descer. Beleza, então você, pelo menos nisso daí, você já sabe, você pode, dependendo do cálculo, ter o bonequinho descendo e a sua reta está errada. Mas já é uma indicação de que, por exemplo, poxa, o meu A é negativo, então você sabe que o bonequinho ele vai ter que descer. Em muitos casos o aluno ele traça o gráfico de uma função do primeiro grau em que o A é negativo e quando vai ver o gráfico que ele traçou e usa-se o teste do bonequinho, o bonequinho está subindo. Então o fato de o bonequinho estar descendo já é uma boa indicação, tá ok? Obviamente que seria necessário verificar outras coisas para ver se essa inclinação aí não é mais deitada, se ela não é mais em pé, tá bom? Mas o bonequinho, pelo menos aí ele está descendo e o nosso gráfico ele está certinho. Vamos no caso 2, o coeficiente A é igual a 0. Então eu peguei o caso do y igual a 8. Neste caso, dizemos que a função do primeiro grau é constante. Lembra lá da nossa tabela que você já deve ter passado para o seu caderno. Isto é, para qualquer valor de x no eixo x, o valor y será sempre igual a 8. Então, por exemplo, todos os pares ordenados, eles vão ter x diferentes, mas o y vai dar sempre 8. Então, menos 5, 8. Menos 4, 8. 1, 8. 10, 8. Sempre o y vai dar 8. Por isso que é chamado de função constante. O gráfico é uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, uma reta horizontal passando em y igual a 8. Nesse caso, você não faz a regra do bonequinho, né? Se você fizesse, ele, imaginando que ele fosse para a direita, ele ia para a direita sem subir, sem descer, ele iria na horizontal. O caso 3 é o coeficiente A maior do que 0. Bom, temos lá assim, y igual a 2x mais 8. Agora o meu A ele vale 2. Como não há impossibilidade para o valor de x, eu escolho no mínimo dois valores. Eu escolhi os mesmos valores do A negativo. Escolhi x igual a menos 4 e o x igual a 1.
e vou anotar os pares ordenados x, y obtidos. Aí para x igual a 0, já saiu lá embaixo que a resposta vai dar 0, né? Eu devia ter colocado esse zerinho para aparecer depois, mas vamos supor que você não sabe ainda que vai dar 0. Para x igual a menos 4, eu coloco o menos 4 no lugar do x, isso vai dar menos 8 mais 8, cujo resultado dá 0. E aí eu obtenho o parzinho menos 4, 0, x menos 4, y 0. Para x igual a 1, eu coloco 1 no lugar do x, isso vai dar 2 mais 8, deu 10. Então, meu outro parzinho é x igual a 1 e y igual a 10. Marco no plano cartesiano os pontos referentes aos pares obtidos. Ali estão os valores do x e os valores do y que eu vou precisar. O ponto P agora é uma linha vertical passando no menos 4 e a horizontal passando no y igual a 0, mas essa é o próprio eixo x, né? Então, onde essa linha vertical cruza com o eixo x é o meu ponto P. Não sei se vocês lembram de aulas anteriores, quando a segunda coordenada é 0, então o ponto está sobre o eixo x, né? Se a coordenada y do parzinho lá, se a coordenada y é 0, o ponto está no eixo x. Agora, vamos traçar o ponto Q, uma linha vertical passando em x igual a 1 e horizontal em y igual a 10, onde elas se cruzam, é o meu ponto Q. O que eu faço agora? Ligo os dois pontos e prolongo. Beleza. Vamos fazer o teste do bonequinho aqui. Eu coloco um boneco sobre a reta, na parte de cima, vou imaginar que ele vai sempre para a direita, o boneco vai ter que subir, e aí nós temos um desenho de um bonequinho subindo. Ok? Bom, esse gráfico não é de uma função do primeiro grau, pois ele não é uma reta. Bem, pessoal, agradecido pela atenção e depois teremos as nossas aulas futuras de função do primeiro grau. A gente vai cada vez mais se aprofundando no assunto. Por enquanto, essas são as regrinhas básicas que vocês devem conhecer. Muito obrigado.